aí, pessoal? Mais uma vez nós aqui, espero que todos estejam bem. Quem fala aqui para vocês é o professor Vitor e hoje o nosso objetivo aqui é te ensinar como achar o sujeito da oração em apenas 3 passos, ok, gente? Nós vamos fazer isso aqui hoje, vamos ser aqui bem objetivos no nosso vídeo, ok? Mas antes de mais nada aí, vou te pedir para me dar uma forcinha aqui, me ajudando, dando um like aí para mim, para fortalecer o canal e também, é claro, se inscrevendo, porque eu faço questão de sempre ter você aqui por perto para contribuir com a sua aprendizagem sobre o nosso idioma, ok? Vamos lá para o conteúdo do vídeo então. Bem, gente, o nosso método aqui vai consistir no seguinte: eu vou pegar 3 exemplos aqui e vou trabalhar com vocês, vou mostrar para vocês, cada um com um objetivo aqui diferente, com um grau de complexidade diferente. No entanto, eu vou aplicar o mesmo método aqui, vou ensinar um método para vocês, que são os 3 passos para você achar o sujeito da oração, beleza? Tem gente que olha a oração assim na frente e fala, meu Deus, parece que eu não estou vendo nada. Por onde eu começo? Para onde que eu vou? Então, meu objetivo é esse. Sempre vai ter, gente, sempre vai ter um exemplo mais complexo que você vai ter que aprimorar aí a sua observação. Isso sempre acontece, a nossa língua é assim, na verdade qualquer idioma é assim, tá? Mas isso aqui vai te ajudar muito. Se você seguir esses passos aqui, você vai sair do zero, você vai conseguir, em qualquer situação, encontrar onde está o sujeito da oração. Vamos lá, então? Qual é o primeiro passo depois de ler a oração, então? Ó, todos os alunos aprenderão o conteúdo. O primeiro passo é identificar o verbo. Aqui, ó, olha só aqui, que legal, já está aqui o verbo. Tá? Então, o verbo dessa oração é o aprenderão. Gente, já é um pressuposto aqui desse vídeo que você saiba identificar verbo na oração. Tá? Isso aí é um conteúdo de 7º ano e como a gente já está trabalhando com sintaxe aqui e o verbo é ali o grande alicerce da sintaxe, a gente já tem que saber identificar verbo quando encontra uma oração pela frente. Tá? Isso aí já é pré-requisito para você aprender aqui a sintaxe, desde o começo, desde o período simples, como a gente está fazendo aqui com o sujeito. Tudo bem? Se não for o caso, se você não estiver sabendo identificar verbo, dá uma olhadinha, eu vou deixar o card aqui para você, eu tenho um vídeo também fazendo uma introdução te mostrando o que é o verbo em uma estrutura, em uma oração aí, tá bom? Beleza, primeiro passo então está aqui, identifique o verbo, aprenderão. Segundo passo, faça uma pergunta ao verbo. Pergunte ao verbo. Qual é a pergunta que você tem que fazer ao verbo? Essa aqui, gente. Pega lá o verbo que você achou e coloca aqui na frente dessa pequena estrutura aqui, ó. Que ou quem é que, aí aplica o verbo. Aprenderão, no caso. Serve para qualquer verbo, qualquer oração, tá? Vitor, por que você colocou aqui o que barra quem? Pessoal, o que ele vai ser mais adequado quando você suspeitar que o sujeito não se refere a pessoas, beleza? E o quem mais adequado, logicamente, quando se referir a pessoas. Então, você que vai na hora aí, de acordo com a sua suspeita, a sua observação, você vai escolher qual que você vai usar. Todos os dois funcionam da mesma forma. Agora, o restante da estrutura aqui, gente, até esqueci de botar a canetinha aqui, ó. O restante da estrutura aqui, você não pode alterar. Se você alterar aqui, vai dar ruim, como diz o outro lá, vai dar errado lá na frente e você não vai conseguir identificar com essa certeza que eu estou te passando aqui qual é o sujeito da oração. Tudo bem? Beleza, então? Acredito que você falou sim, tá? Então, ó, que ou quem é que aprenderão? Quem é que aprenderão? Beleza, fica muito fácil ali, né, gente? Resposta vai ser o seu sujeito. A resposta a essa pergunta aqui, isso é uma pergunta, olha, é o seu sujeito. Todos os alunos. Quem é que aprenderão? Todos os alunos. Professor Vitor, se eu responder só a palavra alunos aqui, eu vou acertar? Não. Se a pergunta for qual é o sujeito da oração e você responder só a palavra alunos, está incorreto, tá? Tem que ser todos os alunos. Por que, professor? Mas é o principal ali, beleza. Principal é núcleo.
Tá? A palavra mais importante do sujeito chama-se núcleo. Aí já é outra coisa, seria outra pergunta. Se a pergunta fosse qual é o núcleo do sujeito da oração, aí sim, se você respondesse tudo estava errado e se respondesse só aluno estava certo. Mas aqui, o objetivo do vídeo, a pergunta é qual é o sujeito da oração. A gente está aprendendo a identificar, a encontrar o sujeito da oração. Tranquilo, gente? Beleza, então? Segundo exemplo. Agora um pouquinho mais complexo. Aí você fala assim, ih, professor, agora é que a cobra vai fumar. Nada, gente. Ó, se a gente aprender um método, vamos aplicá-lo. O método é qual? Dar os 3 passos. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Identificar o verbo. Identifiquei o verbo. Olha lá, obteve. É um verbo mais esquisito, menos comum, mas está ali. Ó, é a única palavra que é verbo. Aí você vai me perguntar, Vitor, e se tiver mais de um verbo na oração? Gente, aí a pergunta da sua atividade ou prova, ela vai especificar que é o sujeito do verbo tal. E aí é só você aplicar o método da mesma forma, tá bom? Vamos lá, ó. Qual é o método? Vamos lá. Identifique o verbo. Obteve. Está aqui. Segundo passo. Pergunte ao verbo quem é ou quem é que obteve alguma coisa aí. Beleza. Qual é a resposta? Quem é que obteve excelentes notas? A maioria dos alunos. Beleza. Olha aí, o sujeito está aí. E agora o sujeito não está no começo da frase, ó, porque aqui no começo da oração, no caso. No começo da oração, nós temos um termo deslocado que a gente fala. Então, cuidado com essa vírgulazinha aqui no meio, tá, gente? Geralmente, ela serve para deslocar um termo, ou seja, um termo que apareceria no final da oração, ele aparece no começo. E aí a galera bitola na cabeça, o sujeito está sempre no começo da oração. Não é verdade isso. Ele pode estar no começo, no meio ou no fim. Pode estar em qualquer lugar da oração, se deslocar pela oração. Tudo bem? Então, ó, agora estava aqui no meio da oração, mas aplicando o método, você encontra o cara, encontra o sujeito onde ele estiver. Não importa onde ele esteja na oração, você vai encontrá-lo. Beleza? Agora vamos aqui para um exemplo mais reflexivo. Vamos lá. No meio da pandemia, fui à escola ontem. Ih, que legal, hein? No meio da pandemia, fui à escola ontem. Fez errado, deveria ficar em casa, respeitando aí as regras, beleza? Mas tudo bem, é o exemplo, tá? Vamos lá, primeiro passo, identifique o verbo. Ok, facinho, fui. Segundo passo, pergunte ao verbo. Ok. Aí, ó, quem é que fui? Gente, eu coloquei esse kkk aqui na frente porque a pergunta ficou ridícula, né? Olha só, quem é que fui? Ei, meu Deus do céu, fica até ridículo nesse caso, né? Por isso que eu coloquei esse kkk dando uma risadinha aqui na frente. Agora que é o lance, ó. Vitor, cadê o sujeito? Se eu sei que sou eu, não tem como ser diferente, eu não preciso escrever ali. Pois é, gente. Aí, ó, o sujeito está implícito, ou seja, não está escrito. Nesse caso aqui, nós temos aqui um caso de tipo de sujeito, que tem aqui também um vídeo no canal, espero que você assista também, tipo de sujeito implícito. Nós temos 3 tipos de sujeito implícito, que é aquele que não está escrito na oração. Então, se te pediram para encontrar por escrito o sujeito da oração e ele não está escrito, provavelmente você vai ter que apontar, vai ter que falar isso aqui. O sujeito está implícito, no caso ele é oculto, desinencial, poderia ser indeterminado ou poderia ser inexistente. Tá bom? Então, isso pode acontecer aí. Se acontecer, se ele não tiver escrito, se ele não for explícito, não tem como você identificá-lo na oração, porque ele está, como a gente diz, subentendido. Ou seja, eu sei que está ali, mas eu não escrevo para não atrapalhar a fluência do meu entendimento e da oração. Ok, gente? Para hoje, para essa aula aqui, era isso. Espero mais uma vez que eu tenha ajudado a galera aí, ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o nosso idioma. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.